Olá, minha gente do canal, espero que vocês estejam bem. Cá estou eu fazendo mais um vídeo. Coisa difícil, né? Porque eu tenho sumido muito nos últimos tempos e agora meio que tô focada, né? Vocês devem ter percebido. E eu tô super feliz de poder voltar a gravar. Embora nem sempre vão ser vídeos que vai agradar todo mundo ou que vai trazer coisas boas. Eu acho que a gente tem que conhecer um pouquinho das pessoas, inclusive as dores das pessoas, porque é assim que a gente aprende a se solidarizar mais com os problemas dos outros, né? Não é tomar os problemas para você, mas é entender que existem inúmeras pessoas no mundo e que elas não têm só alegrias para entregar, elas têm também dores, elas têm também preocupações. E pode ser que isso incomode muita gente, pode ser que tenha muitos de vocês que cheguem aqui e digam, não, eu quero ver só coisa legal, se for para ver coisa triste eu vejo no jornal. Mas se você quiser ficar aqui e ouvir um pouquinho, hoje eu vou explicar para vocês sobre o que eu penso, sobre o que eu aprendi. Não fiz um estudo, não fiz um censo. Então, quem estiver esperando que eu mostre números ou que eu tenha feito uma pesquisa, deve ter canais por aí de professores, como muitas pessoas gostam só de acreditar em quem tem título, que possa falar assim. Eu sou uma pessoa que mora no Brasil há 10 anos, e eu tenho uma percepção do que é ser cubano no Brasil. E por isso que eu vou falar um pouquinho para vocês hoje. Porque a maioria dos cubanos, quando chegam ao Brasil, quando saem de Cuba e vão para qualquer lugar do mundo, não vou dizer que todos, mas a maioria acaba se identificando com a direita e não com a esquerda. Então, primeiro a gente tem que ter em conta que Cuba é um país que é socialista no papel, né? Porque se a gente for estudar o socialismo a fundo, a gente vê que o que acontece em Cuba é além do que o socialismo prega. Pelo menos na prática, em Cuba, a gente vive uma ditadura onde quem está no poder mantém o povo na miséria enquanto eles vivem no luxo. E muitas pessoas julgam os embargos, mas eu não vou julgar os embargos enquanto tiver pessoas no poder em Cuba que vivam bem. O dia que todo mundo estiver sendo afetado pelos embargos, aí sim eu critico os embargos. Que, aliás, abre um parêntese aqui para deixar claro que eu sou contra os embargos. E os embargos existem, já falei em vários vídeos. Se não existissem, governantes dos Estados Unidos não falariam toda vez quando é discutido na Assembleia da ONU que eles não vão tirar por X motivo, tá? Se não existisse, eles mesmos não reconheceriam isso, tá? Então, eles existem. E eu sou totalmente contra, porque eles existem como uma muleta para o governo cubano justificar todos os problemas de Cuba. Então, todos os problemas em Cuba, o próprio governo cubano fala, mas existem os embargos. Então, a gente tem esse problema por culpa deles. Então, sim, eu levanto a bandeira de que eu quero que acabe os embargos o mais rápido possível, para ver o que o governo cubano vai justificar dessa vez. Eu acho que todo mundo deveria ser contra os embargos por isso, para ver qual vai ser o motivo. Segundo, é muito difícil sair de Cuba, onde você ficou 60 anos, não literalmente, porque nem todo mundo tem 60 anos, mas você ficou 60 anos sob um regime que você viu que afetou tua mãe, teus avós, teus bisavós. E aí você chega num outro país, você tem a oportunidade de falar, porque no teu país você não tem essa oportunidade. No teu país você cresceu ouvindo fala baixinho, você não pode falar de tal assunto, você não pode falar desse outro. Se fulano escutar, se o vizinho escutar e te denunciar, a gente é capaz de perder trabalho, e muitas pessoas perderam trabalho em Cuba porque eram opositores ao governo. Opositores comuns, pessoas comuns. Eu não estou falando de uma pessoa que falou que vai atirar em pessoas do governo. Estou falando de pessoas que criticavam o simples fato de ter um governo durante 60 anos, onde não mudava, onde você não tinha direito de mudar coisas que estavam erradas. Pessoas que se opõem a isso e que, se eram pegos falando mal do governo, iam presos. Aí o cubano sai de Cuba, chega, no meu caso, chego no Brasil, e assim como outros. E quando a gente fala o que a gente viveu em Cuba, primeiro que começa a xenofobia a chover, porque tem um monte de gente de esquerda que começa a te chamar de mentiroso. Tem um monte de gente de esquerda que começa a dizer que você não sabe de nada, que as palavras que você fala não convém que sejam ditas, que você deveria ficar calado. Então eles vão te fechando. Se ainda você for um cubano que defende coisas que a esquerda defende, como é no meu caso, e vocês sabem, e eu não vou esconder isso, e não me importa se as pessoas se incomodam, porque essa sou eu. Então eu não vou ser um personagem, eu não vou ser falsa porque eu quero público. Se eu quisesse público, eu falava para todo mundo, viva Bolsonaro, eu sou bolsonarista, sou de direita. E aí eu ia chover, meu canal iria crescer. Então, como eu falei, eu não vou ser falsa com o que eu penso. Se meu canal ficar pequeno,
Eu não interessa, porque eu não tô fazendo isso pra ganhar visualização público. Se eu quisesse um público, eu escolhi um lado e eu falava com aquele lado que eu vi. Eu seria de esquerda, radical, e eu falaria só maravilha sobre Cuba. E eu ia ser, a cubana que chegou de Cuba, que fala maravilha. Viram como tá errado tudo que vocês falam? Viram que existe uma cubana que tá desmentindo que tudo é perfeito em Cuba? Eu seria essa. Ou então eu seria uma outra Zoe Martínez, teria muitos seguidores, eu falaria horrores do meu país, criticando, sei lá, até a cultura do meu país. Não que ela faça isso, eu não acompanho os vídeos dela, não interessa, mas eu teria um público de direita, meu canal estaria cheio de pessoas de direita. Eu não sou assim. É complicado, mas é meu pensamento. Então eu tô aqui para ser quem eu sou. Goste quem gostar, quem não gostar, eu não posso fazer nada. Eu entendo que tem pessoas que não vão concordar comigo, mas eu não tô procurando um lado. O meu lado é simples. Eu sou totalmente contra a pobreza, sou totalmente contra ditaduras, sou totalmente contra um governo que viva bem enquanto a população passa necessidades, sou totalmente contra isso de perseguir criminoso dentro de uma comunidade, quando a gente sabe que os que estão acima deles, os que dão a droga para eles, são pessoas que vivem bem, que vivem em condomínio, que têm dinheiro. Então quem está morrendo é aquela pessoa que trafica na comunidade. Eu sou contra isso, porque é errado, é injusto. Vocês concordando ou não, é a minha verdade, é o que eu penso. Mas é muito complicado chegar no Brasil, no meu caso, assim como chegar em outro país, e você falar o que você critica do seu governo. Porque aí vem pessoas de esquerda que defendem o feminismo, que defendem tratar bem as pessoas, que defendem coisas supostamente boas, e elas falam comentários como esses que eu vou postar aqui, onde eles dizem que vão cuspir na minha cara se eles me encontram no Brasil. E esse comentário de que vão cuspir na minha cara foi uma pessoa de esquerda. E aonde que ele fez esse comentário? Numa publicação que eu fiz, que é uma publicação que todo mundo deveria concordar, porque ela faz sentido, que é essa publicação aqui, que eu comentei no 11 de julho, onde tinha pessoas sendo presas injustamente porque estavam nas ruas se manifestando. E houve vários relatos dessas pessoas. Então essas pessoas saíram, estavam lá no grupo, estavam se manifestando, caminhando pela rua. Quando chegou a polícia, começaram a pegar, jogaram muitos em caminhões para levar preso. Pessoas que a família ficaram sem saber onde que estavam seus filhos e ficaram presos por 3, 4 dias e a família não sabia onde estavam. Então eu sou contra isso e eu me manifestei. E aí eu recebo como comentário que vão cuspir na minha cara. Então a pessoa chega de Cuba e quem que concorda com as coisas que a gente fala? A direita. Então chega muita gente e quando fala as verdades, porque a gente sofreu coisas em Cuba e a gente bota pra fora porque aqui a gente pode falar e a gente fica indignado porque também não é todo mundo que quer falar, a gente quer chegar aqui fazendo nossa vida. Mas a gente acaba esbarrando com uma situação política onde a gente vê claramente como Cuba é utilizada como troféu, como Cuba é utilizada para enaltecer a política que uns defendem. E isso incomoda, porque chega a ser ofensivo. Como você vai viver num país onde você passou fome, onde você vê muitas pessoas passando necessidade, aí você chega em outro país e tem pessoas defendendo isso. Isso acaba incomodando a gente. Então acaba que a gente se manifesta e fala, não, isso tá errado. Não é assim. Eu não sofri à toa para agora você vir e defender aquilo. Você tá defendendo o opressor. Você não tá prestando atenção na quantidade de pessoas que tem que estar dizendo que tá sofrendo. Você nem sequer para escutar essas pessoas. Então é muito difícil ficar calado. A gente acaba tendo que... Não dá para falar de cultura o tempo inteiro. Não dá para falar de viagens a Cuba o tempo inteiro. Nem de lugares bonitos, como eu tento fazer para trazer leveza. Porque, querendo ou não, no meu país tem muita coisa boa. Tem minha família, meus amigos, o lugar onde eu cresci. Eu tenho boas lembranças da minha escola, tenho boas lembranças do meu bairro. Tenho boas lembranças de coisas que eu vivi, que não tem como ser apagadas, que ainda é da minha infância. Toda vez que eu falo disso, também incomoda um outro grupo de direita que diz, você está enaltecendo o seu país com tanta coisa ruim. Então a gente acaba sendo fechado, encurralado, e a gente vive 60 anos de ditadura onde a gente não pode falar o que pensa. E quando a gente chega aqui, vai ficando fechado e a gente também é silenciado aqui, coisa que qualquer outro estrangeiro não é. Mas porque você é cubano, você tem que enfrentar isso. Então a melhor opção é ficar calado, ficar na sua, viver sua vida e tentar cuidar da sua saúde mental. E hoje eu vi um vídeo que o professor Roberto Cardoso publicou no Instagram dele, onde ele mostra um trecho de um vídeo de uma cubana que ela tá falando que com 4.000 pesos cubanos, que é o salário dela, que representa mais ou menos $60, ela gastou esses 4.000 pesos em coisas de mercado. Eu acredito porque eu tenho minha mãe em Cuba e eu não vou expor os áudios dela aqui porque eu não tô a fim de fazer essa edição agora, porque
muita gente não vai acreditar, então às vezes é uma perda de tempo. Mas eu escuto minha mãe falando, não tem arroz, não tem feijão, a gente andou por várias lojas, a gente vai comer hoje a gente achou frango, vai comer só frango, a gente só achou arroz, vai comer só arroz e feijão, arroz e ovo, ou então só ovo. Eu escuto minha mãe falando isso, quando não tem nada, quando não tem tempero para comida, então sempre tá faltando algo. Aquela mulher que o professor estava reagindo, uma mulher de Cuba reagindo, não, ele postou aquele trecho, e ele criticou o governo cubano, ele chamou a atenção e falou para os brasileiros, você viveria nessa situação? Se fosse com vocês, você aceitaria viver nessa situação? Então o professor postou aquele trecho daquele vídeo e tinha pessoas comentando esse tipo de coisas que eu vou postar aqui pela tela, rindo da situação. A pessoa está reclamando que está gastando o salário dela numa compra de mercado que não vai dar para o mês todo, e tem pessoas rindo dessa situação. Pessoas que se dizem de esquerda e contra a fome. Mas elas estão rindo de uma cubana que fala que com seu salário não deu conta de comprar comida para o mês todo. E eu sei, porque minha família passa pela mesma situação. E eu tô pouco me importando se as pessoas acreditam ou não. Então, se você for comentar que, eu não acredito em você, tudo bem, não interessa. Eu tô falando o que eu vivi, o que é verdade, eu não vou me silenciar. Porque eu já entendi o jogo. Eu entendi que o jogo é fechar esses cubanos para eles pararem de falar. Mas a gente é cubano, a gente não gosta de ser mandado calar a boca, a gente não gosta, eu posso parecer doce, mas a gente tem temperamento forte. Então a gente vai continuar falando, incomode quem incomodar. E é por esse motivo que aí chega o cubano, fala as coisas que viveu em Cuba, vem a pessoa de direita, fala, é isso, o governo cubano é ruim, ninguém merece viver o que você viveu, aqui você vai ter oportunidade, vai conseguir trabalhar, e muitos conseguem porque eles vêm com esse objetivo, então eles vão conseguir ajudar a família fora, vão conseguir trabalhar na área que eles querem, vão conseguir se alugar, nem que seja numa kitnet, mas vão ter uma vida independente, que muitos cubanos moram uma família de 10 pessoas na mesma casa. Como eu já falei em outros vídeos, muitos cubanos se casam e vivem separados porque não tem um quarto para viver com a pessoa que casou. Então, isso acontece muito. Então, ele chega aqui e ele tem essa liberdade de, com um salário mínimo, comparado com o que ele tinha em Cuba, para eles, isso é muito. No caso dele ganhar um salário mínimo. Mas se for um cubano que for formado em engenharia em Cuba, por exemplo, por mais que o título não vale de nada aqui, se a pessoa for inteligente, ela vai fazer um outro curso aqui, ela vai revalidar o título aqui, ela no final vai poder trabalhar na área dela e se dar bem. Se a pessoa é médico, a mesma coisa. Em Cuba não ganhava nada, mas aqui, por mais que faça um revalida, por mais que tenha que estudar outras coisas, por mais que tenha que aprender o português, se ele é inteligente para ter se formado em medicina e se for um bom médico, no final ele vai trabalhar em medicina aqui e vai ganhar um salário justo, e vai poder viver na sua casa, vai poder fazer compra de mercado. E isso vale porque todo mundo quer uma vida digna. Inclusive a própria esquerda fala isso. Meu avô viu o pai dele barrendo as ruas de Cuba, porque quando ele queria sair de Cuba, ele foi proibido de sair, a menos que deixasse o trabalho e fizesse trabalho voluntário. Ele teve que ficar 1 ou 2 anos barrendo as ruas de Cuba. Ou era essa opção, barrendo as ruas do bairro, né, de um determinado local, ou era essa opção, ou ele ia para o campo fazer trabalho de campo. E só assim para ele poder ir embora de Cuba. Prestem atenção, que pessoa aqui no Brasil, para sair do Brasil, precisa passar por isso? Se você tem dinheiro, você simplesmente vai aonde você quer ir, se o governo daquele lugar te deixar. Mas não, meu avô passou por isso. Tem muita gente de esquerda que fala que o dono do mercadinho de esquina não é opressor, não é capitalista. Quem é capitalista é quem produz a mercadoria daquele lugar. O dono da lojinha de materiais de construção não é capitalista. O capitalista é o que faz as peças que aquele dono da lojinha vende. É engraçado, o pai do meu avô tinha uma lojinha de materiais de construção, pequeniníssima. E foi tirada dele. O governo tirou dele quando a Revolução triunfou. E ele teve que passar a trabalhar para o Estado, ganhando menos e deixando de fazer o que ele queria e perdendo tudo que ele investiu naquela lojinha. Mas a esquerda enche a boca para dizer que esses daí não são os capitalistas, mas foi o que aconteceu em Cuba. Por isso que tem muito cubano com raiva disso tudo. E quando a gente chega aqui é silenciado e tem que ler esse tipo de comentário. Então a pessoa acaba indo se identificar com a direita, porque a direita que te acolhe, que acaba dizendo... Você tá certo? E era isso que a gente queria ouvir. Você tá certo porque você tá falando a verdade. Então, por isso que eu não julgo, nem entro em discussão com outros cubanos,
Por mais que eu defenda uma social-democracia, porque no momento atual, onde a maioria dos países são capitalistas, é o que mais eu sinto que vai cuidar de questões sociais. E por mais que eu defenda isso, eu não vou entrar em discussão com cubanos que passaram necessidade em Cuba e que estão falando, que estão se identificando com a direita, porque eu entendo eles. Se eles se identificassem como de esquerda, eles iam ser atacados do jeito que eu estou sendo atacada. Então, assim, é lógico, é normal que eles vão chegar aqui, por eles criticar o governo cubano, eles vão acabar se identificando com o outro lado. Bom, gente, esse vídeo aqui é um desabafo, esse vídeo aqui só vou subir, que seja o que for, eu só queria desabafar, fazer um vídeo livre, sem muita informação, sem muita prova, um vídeo de algo que eu tô sentindo, algo que a gente sente, que a gente vai sendo assim, sufocado aqui. E eu não vejo nada mais xenofóbico do que isso. Criticar uma ditadura, criticar a falta de liberdade de expressão e fazer o mesmo com os cubanos aqui e tentar nos calar. Eu acho isso super errado. Criticar a fome, mas aceitar que o povo cubano passe fome. Criticar salários baixos, mas aceitar que o povo cubano tenha salários baixos. Criticar que os governantes ganhem bem, que tenham uma vida de luxo, e aceitar que os governantes cubanos vivam bem e tenham uma vida de luxo. Isso é hipocrisia e isso é a coisa mais errada que eu já vi. Eu queria botar isso pra fora e falar, mesmo que isso incomode muita gente, e eu sinto muito. Se muita gente para de se inscrever, para de gostar de mim, não interessa, porque eu só quero falar a verdade e o que eu penso, e eu quero ser sincera comigo. Eu quero poder deitar na cama e ter minha consciência tranquila de que eu falei o que eu sinto. E eu falei pela minha família. E eu não posso deixar de falar isso, porque eu tenho uma família lá, e eu preciso deixar eles orgulhosos de mim falando a verdade. Então, pela minha mãe, pelo trabalho que ela passa, pelos meus avós que passam fome, eu preciso falar a verdade. Beijo grande e até um próximo vídeo.